Então é isso. Boa noite mais uma vez para todo mundo. Nessa noite geladíssima aqui de São Paulo. O termômetro hoje estava batendo o dia inteiro entre 15 e 16 graus. Pelo amor de Deus. A gente não merece essas temperaturas aqui, não. Tô fora. Mas beleza, vamos aproveitar que está frio e aproveitar e estudar. Como eu estava dizendo, falar um pouquinho sobre fisiologia do baço. Já falamos ontem, na última aula, sobre a anatomia, correlações viscerais através do sistema vascular, principalmente quando a gente for pensar em baço, a gente tem que pensar na questão vascular, tanto pela formação do sistema porta. Deixa eu só mudar uma coisa aqui, gente. Tá, agora foi. Então, esse baço com uma união visceral aí através dos sistemas faciais, né? A gente viu os ligamentos que unem o baço às suas vísceras correspondentes, e também acabamos vendo essa correlação com a parte vascular. Então, esse baço se correlacionando com o estômago, com o pâncreas, e também fazendo parte da formação do sistema porta, através da veia principal, que é desse baço, que é a veia esplênica, né? Hoje a gente vai entender, então, dentro das funções que a gente falou do baço, né? Eu falei que ele tem uma função de filtragem. Então, hoje a gente vai entender o que ele faz realmente com essa filtragem. Na verdade, ele pega as nossas hemácias, que tem aí por volta de duração de 120 dias, né? Mais ou menos é o tempo de uma hemácia. Ô, galera, tem alguém com o microfone aberto aí, né? Dá uma olhada só para fechar, por favor. E aí, após, não, obviamente, 120 dias cravados, mas quando essa hemácia começa a ter desmaturação da sua membrana mesmo, ela, quando vai passar pelo baço, pelo sistema circulatório, acaba ficando espremida, comprimida naquelas polpas vermelhas que a gente viu que compõem a histologia do baço, né? A microanatomia dele, as polpas vermelhas e as polpas brancas. As polpas brancas eram um acúmulo de células linfáticas, macrófagos, células de defesa. E as células vermelhas, a polpa vermelha, então, é responsável justamente por esse sistema de filtragem. A hemácia, quando passa lá, já que a sua membrana está um pouco... É quase como se fosse uma apoptose, né? A célula vai envelhecendo e ela vai morrendo. Então, ela perde a característica da parede dela, e quando ela vai passar na polpa vermelha, que é uma espessura micra, ela acaba se dissolvendo, e ali é que acontece agora as reações fisiológicas do baço. Então, ele acaba desmembrando agora essa hemoglobina nas suas duas porções, na heme e na globina. E aí a gente vai entender o que essas duas... na verdade, a gente vai olhar muito mais para o sistema heme, né? A globina faz parte da parte proteica da hemácia, né? Então, quando ela faz essa divisão lá no baço, ela vai ser reabsorvida e vai formar novas proteínas aí através da sua capacidade sendo um aminoácido, né? E então a gente vai olhar o que vai acontecer, na verdade, no grupo M, beleza? E aí eu vou dividir a tela com vocês e a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre esta fisiologia. Uma das coisas que eu estava lendo sobre baço, né, gente? A semana passada a gente conversou um pouco sobre o sistema nervoso autônomo, chegando uma rama parasimpática nele, através do nervo vago, e uma rama simpática através do nervo esplênico torácico maior. Depois eu fui dar uma lida um pouco mais aprofundada, né, para saber como esse sistema regulava o baço, né? Na verdade, ele tem eu só achei uma regulação simpática. Então, o que acontece? Não sei se vocês lembram, semana passada a gente viu o baço na sua anatomia e viu que por volta dele ele era revestido com um tecido conjuntivo. Ele tem uma cápsula, na verdade, que envolve ele. E o sistema simpático envolve essa cápsula. Quando o sistema simpático é ativado pelo sistema de luta ou fuga, além de fazer toda aquela repercussão de produção de energia lá através de glicogênio no fígado, ele também vai estimular o baço, comprimindo essa membrana conjuntiva e fazendo com que o baço, então, secrete mais hemoglobinas que estão armazenadas dentro dele. Então, seria uma resposta simpática para aumento de oxigenação através de liberação de hemoglobina aí via baço, ok? Só vê a regulação simpática.
Então, quando está em simpaticotonia, obviamente esse baço está mais comprimido dentro dessa cápsula, né? Colocando mais hemoglobina para fora. E, e a falta de simpático seria o relaxamento desse tecido conjuntivo. Realmente eu não achei a função parasimpática em cima dele. Aí, se alguém tiver, sei lá, algum artigo, alguma coisa que fale sobre, seria de grande valia aí para a nossa informação, mas realmente eu não encontrei nada parecido, somente ação simpática. Bom, beleza. Vou compartilhar com vocês aí o iPad. Espera aí só um minuto. Cadê? Espera aí, galera, segura um pouco aí. Opa, voltou. Tá pedindo ajuda à esposa. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu compartilhar aí a tela com vocês, então. Beleza. Eu não estou vendo vocês, espera aí. Tem alguém aí com a janela aberta? Só responde aí, galera. Tá aparecendo o quadro branco para vocês? Tá, né? Sim. Ok, obrigado. Então, vamos lá. O que a gente vai desenhar aqui? Primeiro, a gente vai ter o baço de um lado, esquematicamente, né? Porque eu juro que eu vou trocar esse aplicativo, vai sair melhores as figuras, tá, gente? E do outro, nosso querido Figo. Então, como eu disse para vocês, através do sistema circulatório, esses caras já se conversam, né? Vamos abreviar aqui, porque tem sistema porta, né? Mas aqui a gente está falando da veia, muito obrigado, esplênica. E aqui, sistema porta. Beleza. Então, eu falei para vocês, esse cara aí pega as nossas hemoglobinas. E agora vai fazer a separação delas em M e globina. Globina, parte proteica, aminoácidos que vão formar outras proteínas. O M é a parte ferrosa mesmo. Então, quem faz essa divisão, né, dessa hemoglobina, né, é a enzima M perdão. Nossa. Oxigenase. Hemioxigenase. É uma hemoglobina que está dentro do baço e aí faz, então, essa divisão da hemoglobina que está sendo destruída e vai ser reaproveitada agora nesse sentido, separando M e globina. Globina é uma formação de aminoácidos, vai ser reabsorvida e formar proteínas.
E a heme agora vai passar por um processo também de separação, onde ela sai o ferro daqui, opa. Vai sair o ferro. É um ferro livre. Meu Deus. É difícil hoje, hein? Tô esquentando a mão, hein? É um ferro livre que vai ser armazenado no fígado em forma de ferritina. Ou a outra opção para esse ferro já é ser direcionado direto para a medula. Não vejo um app para isso. Você terá que obter um. Meu Deus, quem chamou aqui, rapaz? Aí. Vai para a medula para a produção de novas hemoglobinas. Então, o fígado sempre com aquela função, né, gente? Ele recebe uma substância, ou transforma ela, ou associa ela a alguma coisa para reservar dentro dele ou dentro de algum tecido. No caso da ferritina, então, ele associa o ferro que foi desmembrado da hemoglobina com uma proteína específica dentro do fígado e lá ele deixa armazenado, então, o ferro. Quando que isso se reverte e vira ferro livre de novo na corrente sanguínea? Quando a medula realmente está precisando de um suporte para a produção de hemoglobinas de novo. Então, o fígado acaba secretando esse ferro aí, sérico, ok? Então, essa é a parte férrica aí da heme. E a outra parte, que é o que a gente vai falar agora, seria a formação de uma substância chamada biliverdina. A biliverdina em si, ela não pode ser transformada no nosso sangue. Então, ela vai ser associada já lá no plasma com uma albumina. Só para transporte. Só que aí, quando ela se junta com essa albumina, ela acaba trocando o nome dela. E agora ela se torna a bilirrubina. E essa, como está na corrente sanguínea, é uma bilirrubina livre. A bilirrubina não é uma substância que pode ficar na nossa corrente sanguínea. Ela tem a sua toxicidade. Na verdade, ela tem que ser excretada. E é por isso que, então, muito dessa bilirrubina livre vai para o fígado agora, onde, mais uma vez, o fígado faz o quê? Recebe uma substância, associa a outro tipo de substância para ser ou excretada ou reservada. Nesse caso, ela vai ser excretada. Só que aí, então, ela se torna agora uma bilirrubina conjugada. Conjugada por quê, né? De novo, ele transforma. Então, ele dá condições desse subproduto agora ser conduzido no meio aquoso. Então, agora, essa bilirrubina conjugada, ela vai ser metabolizada dentro do próprio fígado e vai ser excretada em forma de bile. Que vai chegar onde? No nosso
intestino. Vou trocar a cor aqui. Então, a bilirrubina, através da bile, ela chega no intestino, ok? Chegou no intestino, ela vai sofrer uma série de oxidações e ela vai se transformar em urobilinogênio. E esse urobilinogênio, sendo oxidado lá no intestino, vai formar as urobilinas e a estercobilina. Então, são substâncias que dão a coloração às fezes, né? Por isso que quando a gente vai perguntar para os nossos pacientes sobre as fezes deles, o que a gente vai perguntar sobre coloração também. Nessa situação, se houver um problema tanto no baço quanto no fígado, onde tem interrompimento da produção de bile, e essas substâncias não estão sendo excretadas, a coloração das fezes são acinzentadas, elas têm aquela cor de durepox, argamassa mesmo. Então, a gente pode suspeitar ou o baço não está realmente fazendo esse metabolismo funcionar, ou o próprio fígado também não está conseguindo secretar a bile lá com os seus subprodutos para ser excretado. Veja que a bilirrubina livre, na verdade, nem toda ela entra para o fígado. Existe uma pequena porção dessa bilirrubina livre que fica no sangue. E essa tem que ser em níveis baixos, porque senão o paciente começa a entrar no quadro de icterícia, né? Não está tendo nem excreção dessa parte da bilirrubina via fígado e também começa a se... Mas está funcionando todo o metabolismo do baço, né? Não está funcionando do fígado. Essa bilirrubina livre começa a aumentar os seus níveis séricos e aí o paciente começa a apresentar a icterícia. Parte dessa bilirrubina livre, quando ela está em excesso e não está sendo tão filtrada pelo fígado, ela pode também ser secretada via rim. E aí a gente está falando na urina. Então, paciente que também apresentar urina muito escura, pode estar suspeitando aí de problema dessa bilirrubina alta. Ou o problema está no baço, ou o problema está no fígado. Mas veja, né, gente, não adianta a gente querer fechar diagnóstico só pela coloração das secreções do nosso paciente, né? A gente vai somar isso dentro da anamnese para ver se está acontecendo mesmo ou não, beleza? Professor, Diga. e a ferritina quando está alta demais? Como é que ela é excretada pelo corpo? Ou como é que é o tratamento específico quando o paciente tem essa ferritina bastante elevada? Na verdade, é tentar diminuir o ferro sérico, porque não está dando conta. É muito ferro no sangue mesmo. Só sei te falar por aí. Agora, como é o tratamento em si, cara, não faço ideia. Dieta também, não é, Pro? Sim, não, tudo bem. Dieta, obviamente, principalmente diminuindo as questões de proteína animal, né? Carne vermelha, principalmente. Meu Mas, vizinho tem, ele não pode comer nada. Ele não come mais nenhuma carne vermelha. mas tem que corrigir com algum químico mesmo, porque é um processo metabólico bem desequilibrado. Beleza? Bom, Não, ótimo. Obrigado, professor. imagina. Alguém ia perguntar outra coisa aí? Não? Beleza. Bom, rim, baço, foi tudo aí que eu precisava falar para vocês, tá, gente? Então, a gente falou da anatomia semana passada, eu vou subir a aula da semana passada aí ainda hoje para vocês. Aí vocês dão uma olhada lá também para relembrar.
E aí falamos um pouquinho da fisiologia dele e dessa necessidade que ele tem de ter esse metabolismo funcionando muito bem com o fígado, né? E mais uma vez, né, gente, a gente percebe que o fígado, ele também consegue fazer essa degradação de hemoglobinas da mesma forma que o baço faz, mas como ele tem mais 200 outras funções, ele deixa essa aí muito mais para o baço. Mas ele mesmo tem a capacidade de fazer essa reciclagem das hemoglobinas, né? Mas, de uma forma geral, tenha baço para não sobrecarregar com mais uma função o seu fígado. E veja que depois de um tempo sem baço, o fígado começa a pecar um pouco nesse sistema, né, gente? E aí que o sangue começa a ficar cada vez mais espessado, porque não tem tanta reciclagem dessa hemoglobina e esse sangue vai ficando um sangue mais denso. Também é característico de uma pessoa que não tem o baço aí crônico. Só que a gente sabe que em devidas ocasiões esse baço realmente vai ter que ser extirpado, seja por uma condição cancerígena ou para o próprio rompimento do baço, que é uma causa muito comum aí de óbito, né? Hemorragias internas intensas. O baço ele acumula 250 ml de sangue, né, gente? É muita coisa. Bom, e a gente falou bastante sobre baço, gente, e falei para vocês também um pouco sobre o sistema linfático a semana passada, né? Então, por que que a gente junta, né, o baço com o sistema linfático? Porque, na verdade, o baço ele é um conglomerado aí de linfonodos, né? Ele faz parte do sistema linfático, né? Ele faz parte, ele é um órgão linfático. Dentre os órgãos linfáticos, a gente tem aí, que também posso citar, que a gente viu aqui, né? A própria medula. Ela é o principal órgão linfático, na verdade, né? Ainda podemos citar o timo, as adenoides, enfim, várias outras estruturas aí do nosso sistema linfático. E o baço faz parte desse sistema aí, colaborando principalmente com degradação das enzimas das hemoglobinas, mas também esse aglomerado de linfócitos T, linfócitos B e linfócitos NK, né? Os natural killers, né? Todos eles produzidos na medula e reservados aí, muitas vezes maturados no timo e muitas vezes reservado aí no baço, beleza? Então, como a gente está falando de sistema linfático, o baço como uma das peças principais aí, agora a gente vai fechar a aula falando um pouco mais sobre o sistema linfático em si, que, como eu falei para vocês na semana passada, por muitas vezes é um sistema que ele é meio ignorado na anatomia, e na verdade é o sistema que nos faz viver. Ele que é o nosso grande, ou talvez um dos maiores sistemas imunológicos que existe dentro do nosso corpo, né? E aí a gente vai tentar entender um pouquinho como é que funciona isso. Então, deixa eu trocar a página aqui. Primeiro a gente vai fazer um desenho esquemático aqui, só para a gente entender mais ou menos quais são as... Ué, por que está arriscado? As funções do baço. Isso eu não entendi. Peraí, galera. Que doidão. Não, agora foi. A tela não tava apagando o risco aqui para mim. Bom, vamos lá. Esquema. Primeiro a gente vai entender como é que funcionam esses processos vasculares que colocam o nosso sistema linfático para trabalhar. Então, a gente tem um sistema circulatório, esquematicamente funciona saindo sangue arterial, então, nosso sangue arterial, que é constituído, em sua maioria, de plasma, que é a parte líquida mesmo do sangue, né?
como a gente vai falar de sistema linfático, né, gente? A gente precisa entender os líquidos do nosso corpo. Aliás, você aí que tem por volta dos seus 70 quilos, você carrega 40 litros de líquido no seu corpo. Sinta-se bem mais tranquilo de hoje para frente. Se você perder líquido, você emagrece, literalmente. Porque 40 litros dos seus 70 quilos é água. Beleza. Então, a gente tem esse sistema arterial chegando lá nas células. Várias celulinhas aí, né? E depois a gente tem um retorno disso, né? Depois que foi feito toda a parte metabólica, agora a gente tem a saída pelas veias. Então, vamos colocar elas encontrando aí a parte, os capilares venosos e arteriais se encontrando. E aí esse sistema venoso vai voltar lá para o coração. Ok? Esse aí é o básico, a gente sabe, né? Funciona dessa forma. Vai oxigenado, vai cheio de nutrientes, passa pelas células, metabolismo celular, tudo agora vai para o espaço intersticial. Então, entre as células, a gente sabe que existe esse espaço, né? Onde existe realmente as trocas entre os nutrientes e o resto metabólico. É daí que as artérias chegam e colocam oxigênio e os nutrientes no espaço intersticial. E nesse mesmo espaço intersticial, a célula, depois de se aproveitar de todos os nutrientes, joga para o espaço intersticial de novo o residual e o CO2, e agora isso aí vai ser drenado principalmente pelas veias. Então, essas trocas entre a arteríola e os capilares arteriais e venosos acontece lá no espaço intersticial. E esse espaço intersticial, ele é feito também de líquido. O líquido intersticial. Então, se a gente for ver o plasma, na verdade, que é a parte líquida do sangue, quando ele entra no espaço intersticial, ele se torna líquido intersticial. Beleza? Só que para drenar esse espaço intersticial, na verdade, né, gente, entre as células, a gente tem o auxílio e ajuda, então, das ramificações linfáticas. Essas não têm contato com a célula nem com a arteríola, pura e simplesmente com o espaço intersticial. E agora ele drena uma substância que a gente vai dar outro nome, que agora chama linfa. De novo, né? Olha a troca de nome mediante ao metabolismo e a função. Era plasma, virou líquido intersticial, e agora saiu do líquido intersticial e virou linfa. Beleza. Essa linfa, então, vai passar por uma rede de filtragem. E essa rede de filtragem vai desaguar lá em cima no sistema venoso de novo. Então, agora aqui eu tenho gânglios linfáticos. Dentro desses gânglios linfáticos, a gente tem macrófagos. Linfócitos.
B, T e NK. Ou seja, vai passar por um processo de filtragem e aí começam os nossos processos imunitários. Vale a pena destacar que essa saída da linfa para chegar lá nos gânglios linfáticos vai pelo conduto aferente, conduz a linfa pelo sistema linfático para passar pelos gânglios linfáticos e agora sai por um conduto eferente. Beleza? Passou pelo sistema de drenagem, fez a purificação, a filtragem de toda essa linfa, ela vai ser devolvida agora para o sistema circulatório. Então, agora a linfa se torna novamente plasma. Então, é essa transformação aí que os líquidos do nosso corpo acabam recebendo, né, gente? Era plasma via sistema arterial, vira líquido intersticial no interstício, vira linfa quando é drenada. Veja que essa linfa ela absorve principalmente água e proteínas, tá, gente? Mas também bactérias e agentes agressores. Por isso que esse sistema tem que estar funcionando muito bem, muito desopilado, desobstruído, para que a gente tenha a capacidade de realizar a drenagem com relação aos edemas. Uma das coisas que acontece aí, né? Numa lesão, a própria célula acaba expulsando água e proteínas para o espaço intersticial, pelo processo inflamatório ou lesional, e aí quem acaba tendo que aumentar o seu fluxo de drenagem aí é o sistema linfático. Então, além de ter também essa função imunitária, né, que ajuda a devolver essa linfa já purificada, vamos dizer assim, por sistema circulatório, ele também tem essa função aí de drenar os excessos do sistema, né? Então, para não acontecer edema. Então, a função do sistema linfático, gente, a gente pode colocar aqui, ó. A primeira é reabsorção. Vamos colocar aqui, ó. Número 1. A número 2 é filtragem. A número 3 é devolução. E a número 4, o processo imune. Então, vamos numerar aí no nosso esqueminha. Então, a reabsorção acontece aqui, ó, número 1, no espaço intersticial. A filtragem acontece lá na altura dos gânglios linfáticos, número 2. E número 3, a devolução, já lá em cima a gente vai ver um pouquinho da anatomia, tá, gente? Essa devolução é feita ali na altura das subclávias, tanto à direita quanto à esquerda. Então aqui a gente tem o número 3. E o número 4, aqui de novo nos sistemas de aglomeração dos linfócitos, dos gânglios linfáticos. Então, sistema imunológico funcionando nessas redes de filtragem através aí da função dos linfócitos B, T, NK e dos macrófagos. Beleza, gente? Dúvidas aí nesse sistema? Mais ou menos assim que acontece. Acho que para muitos não é novidade, né? Mas, de uma forma geral, o que está acontecendo é isso aí. Então, né, gente, o que acontece? Durante o sistema de edema, o sistema linfático vai estar agindo aí para ajudar a melhorar a questão da drenagem e a própria drenagem linfática que é feita aí
pelos fisioterapeutas também aumentam aí, né, todo esse processo de retirada da linfa, aumentando a volatilidade do sangue, né? Ou seja, eu acabo drenando mais líquidos para o sistema circulatório, aumento a volemia, automaticamente os rins detectam o aumento da volemia e começa a querer excretar líquido. Então, por isso que é muito comum, depois da drenagem linfática, as pessoas sentirem vontade de urinar, justamente por causa disso, né? Você acaba drenando, reabsorvendo muito líquido do sistema, e aí, quando devolve isso para o sistema circulatório, aumenta a volemia, o rim detecta isso e aumenta aí o sistema de excreção de água através da urina. Beleza? Eu não sei se eu vou poupar vocês do meu desenho do bonequinho de neve, porque para a gente explicar um pouco do sistema linfático, da anatomia dele, tem que ser um esqueleto, né? Eu estava tentando colocar aqui no atlas de anatomia que eu tenho, mas eu acho que fica... Eu vou fazer o esquema primeiro, depois eu mostro no atlas, que eu acho que fica mais didático aí para vocês. Então, por favor, não reparem no meu desenho do bonequinho. Atenham-se às informações. Então, vamos lá, esquematicamente, um ser humaninho. Um braço é mais curto que o outro. Braço curto à direita, também você só escuta eu falar de perna curta. Aqui tem braço curto. Meu Deus, tá pior ainda. Vou tentar de novo. Então é isso. É o que temos para hoje. O boneco linfático. Então, o que acontece, né, pessoas? O sistema linfático, ele vai ter um sistema canalizado. Então, tudo que vem do membro inferior direito, do membro inferior esquerdo, tem lá, entre as grandes articulações, né, os conjuntos, os aglomerados aí, os gânglios linfáticos, principalmente atrás do joelho, na região inguinal, um acúmulo muito grande dessa rede, que está drenando toda a linfa, então, que está chegando, saindo lá do membro inferior direito e do esquerdo. O primeiro encontro dessa ramificação aí dos membros inferiores é um aglomerado maior de sistema linfático, de linfonodos, que a gente chama de cisterna magna do quilo. Quando a gente fala do quilo, a gente está pensando em coisas que estão vindo lá do intestino, né? Então, lembra que a gente falou lá na aula do intestino delgado que as gorduras eram drenadas pelo sistema linfático, né? Elas não iam direto para o sistema vascular. Primeiro elas passavam pelo sistema linfático numa forma de quilomicrons, e aí depois elas eram despejadas lá na veia subclávia. Então, um dos primeiros aglomerados aí que a gente tem com relação a essa absorção de gordura aí é a cisterna magna do quilo. Essa cisterna magna do quilo, ela também continua aí na rota torácica e também se espessa lá na altura das torácicas, formando o conduto torácico.
Beleza. Esse conduto torácico é que vai acabar desaguando, então, lá na nossa querida subclávia esquerda. Ele também recebe toda a drenagem do membro superior esquerdo. Acontece da mesma forma, né? Vários linfonodos na região da articulação do cotovelo, na região da axila, principalmente, muitos linfonodos. Beleza? E também vai drenar toda a parte de hemiface esquerda e cervical. Então, antes do conduto torácico desaguar lá na subclávia, ele ainda recebe todo o sistema linfático do membro superior esquerdo e da hemiface e da hemicervical esquerda. Do lado direito, isso funciona diferente, né? A gente vai ter a subclávia direita, tá piorando. Bom, vai ficar assim. Então, lá do lado direito, a gente tem subclávia direita. Que essa vai receber, então, todo o sistema linfático do membro superior direito, da hemiface direita e da cervical direita também. E também da região peitoral, antes de entrar para desaguar aí na subclávia. Então, aqui a gente tem o conduto linfático direito. Beleza? Então, tudo que é do lado direito vai drenar membro superior direito, face cervical direita e região do peito direito, tudo drenado para o conduto linfático. E esse conduto linfático direito vai desaguar direto lá na subclávia direita, beleza? Tudo que é do lado esquerdo vai ser membros inferiores, tronco, membro superior esquerdo, face e cervical esquerda. Membro superior, isso. Então é isso. A anatomia é mais ou menos essa, né, gente? Então,
a grande parte do nosso sistema linfático funciona muito mais ao lado esquerdo e o lado direito drenando única e exclusivamente aí a parte de membro superior direito, principalmente. Beleza, pessoas? Então, o sistema linfático não é uma coisa muito desafiadora para a gente entender a anatomia dele, mas de extrema importância a gente entender que ele faz parte do nosso principal sistema de imune. Então, tá aí a gente... Não era culpa da comida, Rafael. Era do sistema linfático só, né? Tá certo. Então é isso aí, galera. Beleza. Então, o sistema linfático é isso aí, né? Não muito desafiador a anatomia, mas de grande importância para nós. Principalmente quando a gente está falando aí nas questões de liberação dos edemas, né? Tem várias manobras dentro da osteopatia que potencializam bastante a questão da drenagem linfática. E são de suma importância, a gente está tentando replicar aí nos nossos pacientes para ajudar de qualquer forma. Não só na questão de edema, mas com questão de aumento de volemia e tudo mais, né? A gente pode tentar ajudar esse nosso paciente dessa forma também, aumentando aí o retorno linfático dele. Estou tentando abrir o aplicativo aqui, mas por enquanto nada, né? Deixa eu abrir ele primeiro. Tá. Não adianta. Aí, agora foi, né? Então, o sistema linfático é isso aqui, né? Esse emaranhado todo. Vocês percebem que a cada grande articulação, né? Por exemplo, aqui a região da axila, né? A gente tem esse aglomerado aí do tecido linfático, os gânglios linfáticos, na verdade. E na parte lá do membro inferior, não sei se vai dar para ver muito bem aí, mas toda essa rede linfática estão drenando os membros inferiores. Vocês reparam que tem bastante gânglio na região inguinal. Então, toda essa região de membro inferior direito, membro inferior esquerdo, agora drenando lá para a cisterna, ó. Aí. Você vê que é um espessamento do próprio tecido linfático mesmo, cisterna do quilo. E aí, ela daí para cima começa a se fazer como um ducto torácico. Beleza? Então, esse ducto torácico indo até lá em cima, eu vou tentar isolar ele. Ver se dá para fazer melhor. Né? Isso aí. Ele percorre aí toda a parte esquerda, hein, da parte torácica. E aí, quando ele chega lá em cima, ó, lá perto da primeira costela, vai entrar na subclávia e acabar desaguando aí toda a linfa que está vindo desde lá dos membros inferiores, do tronco, e ainda antes disso ele recebe toda a parte aí da hemiface esquerda, da cervical também, e do membro superior esquerdo. Então esse é um dos principais condutos que a gente tem aí do sistema linfático. Faz muito sentido a gente pensar em diafragma, né, gente, como um catalisador desse sistema linfático, né? Uma vez que ele está passando aí bem próximo à inserção dos pilares diafragmáticos, né? Do próprio diafragma em si. Então, a questão hemodinâmica está sendo potencializada também. E aí, do outro lado, eles não têm uma definição direita do conduto linfático direito, mas seria essa rede linfática, né? De novo, né? Aumento dos gânglios. E aí também desaguando lá na parte mais interna, mais superior, lá na veia subclávia também, do lado direito. Aqui fica difícil de ver, porque não tem muito a definição dele. Né? Mas, enfim, é essa rede aí que pega, então, todo o membro superior direito, hemiface direita, cervical direita e região do peitoral também. Então, essa parte sendo drenada pelo conduto linfático direito e todo o outro resto principalmente aí pelo conduto torácico.
sei se deu para ver muito bem aí, porque é verde claro também, né? Olha lá, o baço, né, que faz parte desse sistema linfático também, como um aglomerado aí de tecido linfóide. E é isso aí. Beleza, pessoas? Então já a aula foi rapidinha para a gente respeitar o frio e espero ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais esse sistema aí. Baço é uma coisa que é um pouco cobrado assim na escola. Acho que vale a pena vocês darem uma estudada aí mais a fundo depois. E também dentro do nosso consultório ter essa realidade se esse paciente realmente tem baço, se ele não tem baço, se ele teve algum problema já com esse baço, se teve problema com o baço e ainda tem o baço, pensar nas restrições que ele pode dar, né, como um ponto fixo aí da caixa torácica. Se esse cara não tem baço, tentar reverter muitas das funções do fígado que pode estar sendo já exigido demais, né? Então, orientar esse paciente a tratar um pouco mais do fígado, porque já que ele não tem baço, ele está sobrecarregando o fígado com mais uma função aí. E eu acho que é nesse sentido aí que a gente tem que pensar, né?